Um inscrito acabou me recomendando esse mangá aqui, que eu pensava que era de romance, e até parece ser de romance mesmo, porque tem dois personagens aqui na capa. Mas eu me enganei, não tem nada a ver com romance nesses dois personagens aqui. Você vai entender quando eu explicar a história. Enfim, explicando a história, o protagonista dessa história se chama Itsuki. Ele é um cara que tem um olhar maligno, ou mais no tipo, porque ele é uma pessoa que tem um olhar feio, e as pessoas pensam que ele é um delinquente. Só que na verdade ele é uma pessoa gentil e muito bom. Só é esse olhar dele que parece ser perverso mesmo. O que acontece nessa história é que ele se decara por uma garota que acaba rejeitando ele. E até tem um motivo por ela ter rejeitado ele. Mas sério, ela só podia ter falado não. Logo essa resposta que ela deu, ela fala que a sua existência está fora de questão. Puta que me pariu. Mas enfim, ele acaba ficando deprimido e indo pra biblioteca. E acaba encontrando ela na biblioteca, lendo um livro. Ele acaba vendo uma pétala de flor que está no nariz dela e ele vai lá tirar. Só que ele chega muito perto, quase perto de beijar ela. E ela acaba acordando. E ela acaba se assustando. Eu acho que qualquer mulher assustaria na vida real, né? E ela tenta ir embora. Só que o protagonista tenta explicar e ele acaba pegando na mão dela. E ela acaba se desesperando e puxando a mão, falando que não é pra tocar ela. Mas esse protagonista, ele é muito exigente. Tanto que ele tenta explicar e pega no ombro dela e acaba ficando em pânico. E assim ele vê que ela é igual a todas as outras que olhar pra ele, que tem medo dele. Mas na verdade ela é um pouquinho diferente. Ela não tem medo do olhar dele. Mas logo eu vou explicar a história. Quando ele vai embora, ela acaba se limpando. E assim ele vai ter a casa de uma amiga ou algo do tipo. E acaba ela trabalha como salão de beleza. Só que ele acaba caindo no sono, na onde ele dorme ali do nada. E quando ele acorda com outra aparência de uma garota. Exatamente, a amiga dele acabou fazendo um trato de beleza nele. E por que ele não acordou? Ela explica. Porque ela botou sonífero no café dele. Isso aí daria uma pena de cadeia, se não me engano. Mas enfim. E ela acaba expulsando ele no salão, dizendo que é pra ele ir pra casa. Depois eles conversam. E assim ele vai embora. Só que acaba que ele vai pela cidade e todo mundo só fica encarando ele com surpresa, dizendo: nossa, que menina bonita. Não sabe que essa mulher tem uma linguiça no meio. Até o momento que ele acaba encontrando a garota que ele gosta. Que acaba tendo um grupo de garotos querendo dar em cima dela. Só que ela não quer, ainda por cima dar uma meletada na cabeça de um. E ele ia bater nela, ia dar um tapão. Só que o protagonista acaba aparecendo na frente e levando um tapão na cara. E depois ele olha com aquele cara de mal e aí ele fica com medo, o Valitão, e acaba indo embora. E ele acaba levando a Tokushira, que é o nome dessa garota, para outro lugar. Não, dos dois conversam e ele fala para ela não tratar as pessoas assim, porque pode ficar muito agressiva a pessoa e atacar ela. E ele ia embora, só que ela fala para ela não ir embora. E acaba dizendo que quer que ela seja a primeira parceira dela. E o protagonista fica assustado. E eles vão para um restaurante. Depois ele explica como acabou nessa situação, não, onde ele fala que o juiz estava conversando e ela queria que ele fosse o parceiro dela. Mas na verdade ele confundiu que era para se beijar, mas na verdade não, era porque ela tem medo de garoto, que é essa explicação por ela ter se assustar com qualquer garoto que apareça. E ela quer se livrar dessa fobia, mas diz ela que essa menina, que é o protagonista, parece com um garoto e ela tem até um pouco de medo. E ela quer usar isso ao seu favor. E ele acaba aceitando, com certeza. E assim eles conversam no restaurante, tentando resolver o problema um do outro, mas acaba dando em nada. Na onde o protagonista vai falar com a sua irmã, falando que ele quer ajudar ela e ele quer manter esse fetiche de travesti para poder ajudar a menina. A irmã dele acaba discordando, dizendo que não vai fazer isso, porque isso aí pode acabar dando o pior resultado possível. E até falar a fábula do lobo, que o garoto mentia falando que via lobo e depois a situação acabou feia. Isso sem falar que ele nem sabe se tem chance com a garota. Ele vai fazer isso tudo e acaba perdendo alguma chance com ela por causa dessa razão. E às vezes até pode deixar ela pior na situação, né? Mas o protagonista dá uma motivação a ela, dizendo que ele vai ajudar ela porque quer ver ela feliz, só isso mesmo. E mesmo que ele não consiga ficar com ela. E a irmã dele fica motivada e até sangrando pro nariz. Não sei porque esse japonês sangra pro nariz quando fica excitado. Ela acaba concordando, ajudando ele. E assim ele continua se vestindo de mulher para poder ajudar ela, para poder ela tirar o trauma dela. Só que mais que ele faça isso, quando ele chega na escola, alguém dá em cima dela e ele leva fora do mesmo jeito. E até pior. E ele acaba resolvendo dar em cima dela quando tá vestido de homem também, pra poder ajudar ela. Meio que ele vai ajudando como mulher e como homem. É onde ele acaba fazendo várias anotações pra poder saber o que ela tem medo.
saber se vai melhorando também essa notação. Só que ele se esforça tanto que ela pensa que ela tá sendo stalkeada e perseguida, tanto que ela fala pra ele mesmo que tá vestido de mulher. E no fim ele acaba até decidindo não fazer isso mais, só que por como ele trabalha na biblioteca, ele acaba encontrando ela lá. E assim, meio que ele tenta fingir que não vai ver ela, só que acaba caindo num caderninho, onde ele acaba pegando por reflexo e devolvendo ela. E ela até agradece, só que ela se afasta e acaba limpando a sua mão com desespero. Não foi hoje, protagonista. O engraçado aqui é que aparece outra Loli do nada, e não só isso, como ela vê o livro dele de notação e vê que ele é um stalker, acaba batendo nele, chamando ele de stalker, dizendo que é o cão de guarda da protagonista. Enfim, Loli. E ele acaba levando o sacode dela e ela acaba ameaçando a vida social dele. Se caso ela vê ele se encontrando com ela ou tentando stalkear ela, ela fala que vai entregar ele como um stalk e vai acabar com a vida social dele. E ele acaba ficando deprimido, e assim os amigos dele tentam ajudar ele fica lá chorando, e ele acaba recebendo a mensagem da Oi, onde ele fica até um pouco feliz e acaba indo pro encontro marcado. Na onde estava quem? Ela mesmo, a cão de guarda da Rainha dos Espinhos. Na onde ele acompanha o protagonista e ela nesse encontro, para saber se o Stalk vai estar ali. E tanto que ela acaba mostrando o Stalk para elas duas, falando que esse Stalk é perigoso, deve ter uma ficha criminal muito alta pela cara. Deu para ver que ele não julga o livro pela cara, e sem falar que o Stalk está bem no lado dela. E eles vão tomar sorvete, na onde o protagonista acaba querendo dar uma mijada e vai para o banheiro. Só que a garotinha, a cão de guarda, acompanha ele também. E ele ia para o banheiro dos homens, só que ela não deixa porque acha que é uma mulher, e eles vão para o banheiro das mulheres. E ele fica com muita vergonha, e você fala que ele não quer ter a fama de pervertido, e ele quer sair dali. Tanto que ele bota até uma música de princesa que tem ali, do banheiro feminina. E acaba relaxando até um pouco, até a garotinha lá falar com ela, falando que ela só acompanhou esse encontro porque não só foi por causa do pervertido, Stalk. E sim foi porque ela também queria conhecer ela, para poder saber se ela era uma mal pessoa. Caso ela fosse uma pessoa, ela tinha chutado ela. Mas como ela viu que é uma boa pessoa, deixou acompanhar. E ela mandou ela prometer uma coisa que nunca é para fazer com ela. Na realidade não com ela, e sim com a Rainha dos Espinhos, a Oi. Que seria, nunca minta para ela. Se mentir, provavelmente ela vai criar um tipo de trauma. Eu já sei que ela pegou trauma de homens por causa de alguma mentira. E dá para ver que o desfecho dessa história vai acabar em tragédia. Não tipo de morte, mas uma tragédia dramática. E assim eles voltam e acabam encontrando a Rainha dos Espinhos com um monte de gato. Deu pra ver que ela não é a Rainha dos Espinhos, sim, é Evas de gato. E assim esse episódio acaba. E eu vou acabar por aqui, o vídeo já tá grande o suficiente pra vocês. O que eu achei desse mangá? Ele é um mangá mais ou menos, eu digo assim, na minha opinião. Eu recomendo pra vocês que gostam de algum romance leve, que um garoto que faz vestido de mulher, um travesti que tenta ajudar uma pessoa. Mas enfim, essa é a minha opinião. E até a próxima. Tchau, tchau.